estou muito feliz de estar aqui novamente, muito mesmo. Já falei para o Jorge que eu acho essa casa muito simpática mesmo. Como ele falou, eu sou do João Evangelista, né? Nossas palestras são às quartas e às sextas-feiras, tá? Também vocês possam fazer visita lá. Eu escolhi essa palestra porque todos nós estamos vendo, né, o que a humanidade tem passado. Nesse momento de transição, nós estamos incluídos, né? Eu digo a humanidade como todo, encarnados e desencarnados, mas principalmente nós encarnados nesse momento de transição, em que nós temos que ter muita coragem para estar aqui. E a espiritualidade diz que nós escolhemos estar aqui nesse momento de transição planetária. Então, somos muito corajosos. Corajosos por conseguir viver em meio a essa que Emmanuel chama de floresta, com muitos animais selvagens em que nós vivemos, que é um mundo de provas e expiações. E aí, Joana, eu escolhi esse livro dela, Jesus e Atualidade, psicografada por Divaldo Franco, e o capítulo 10, ela vai falar justamente da coragem de Jesus. Por que ela nos trouxe essa mensagem? Porque para que nós também tenhamos essa coragem de Jesus. Porque ele veio à Terra num momento em que a humanidade vivia, né, o politeísmo, depois veio com Moisés implementando o monoteísmo, mas teve muita dificuldade, né, e em meio à rédea, né, curta de Roma. Então, Jesus veio também num momento muito difícil do planeta e da humanidade. Que eles dizem que quando Jesus veio, a humanidade ela atingiu a maioridade. Então, vamos ver o que Joana traz para a gente sobre essa coragem. Muitas pessoas acham que coragem é uma virtude, mas ela não é uma virtude e nós vamos ver por quê. Ela diz assim: a coragem é capacidade, muitas vezes tida como virtude, de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que coragem não significa a ausência do medo, e sim a ação apesar deste, ânimo. Então, ela está dizendo para a gente que a coragem ela é um ânimo, ela é uma energia que circula em nós. E nós vamos ver por que ela diz que não é uma virtude. Porque a gente entende que a virtude são coisas boas. Mas a gente vê que tem muitos irmãos nossos que têm coragem de cometer atrocidades. Por isso ela não é uma virtude. A coragem em si não é necessariamente uma virtude, mas sim uma disposição ou um temperamento que pode ser utilizado para fins virtuosos ou não. A coragem por si só não garante que as ações sejam boas ou justas. Ela vai dizer que Jesus, ela chama Jesus de paladino da coragem. O que é um paladino? O paladino é um herói cavalheiresco, errante e destemido, de caráter inquestionável, que segue sempre o caminho da verdade, da lei e da ordem, sempre disposto a proteger os fracos e lutar por causas justas. Por isso ela chama Jesus, dá esse adjetivo de paladino, porque ele era tudo isso e muito mais. Nunca anuiu, ou seja, nunca concordou com o crime disfarçado de legalidade, com a arrogância mascarada da humildade, com a injustiça apoiada pelos poderosos, com a hipocrisia travestida de honestidade, com a discriminação de qualquer natureza, sob justificativas sociais, econômicas, raciais e religiosas. Aqui a gente pode se remeter aos fariseus da época de Jesus,
né? Que por detrás de todo aquele sacerdócio, de toda a legalidade em que eles, entre aspas, viviam, eles viviam essa arrogância, o crime disfarçado de legalidade. Então, eles, os fariseus, viviam isso. Elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade. Eu acho que a parábola mais conhecida é essa, né? De todas, a parábola do bom samaritano. Né? Quando ele conversa justamente com o fariseu, e o fariseu pergunta a ele, quem é o meu próximo? E aí Jesus vai falar essa parábola do bom samaritano para ensinar ele quem foi o próximo daquele caído. Por quê? Eles eram também hipócritas. Apoiou a mulher que se tornara objeto de prazeres e era acusada de haver induzido o homem ao pecado, que foi a mulher adúltera. E aí a gente pergunta, cadê o homem? Ninguém adultera sozinho. Só que na lei patriarcal da época, o homem nem aparecia. A mulher que era apedrejada. Literalmente apedrejada. A morte era por apedrejamento. Só que, graças a Deus, essa mulher encontrou Jesus, né? Eles a levaram para Jesus, para desafiar Jesus, mas eles não conseguiram. Fez-se a voz dos humildes e esquecidos, os sem direitos nem apoio. Nós vemos em todas as escrituras do Novo Testamento que Jesus só convivia com essas pessoas. As pessoas sem direitos, os humildes, os esquecidos pela sociedade, pelos doentes. Ele veio para eles. Conviveu com as pessoas ditas de má vida. A gente pode lembrar a Madalena, Maria de Magdala. Né? Ela era uma mulher, ela era uma cortesã, prostituta de luxo. E eu vou falar dela um pouquinho aqui depois, no que ela se transformou. Porque Jesus, quando ele olhava para a pessoa, ele escaneava. Não tinha como esconder nada dele. Ele escaneava. E ele olhava para a pessoa e ele via quem ela se tornaria. Quando ele viu aquela cortesã, ele sabia no que ela se tornaria. Quando ele olhou para Saulo, ele viu Paulo. Então, isso nos ensina que nós não temos que olhar com esses olhos carnais, vendo o presente que a gente está assistindo, infelizmente, no mundo hoje, mas nós temos que ver com os olhos espirituais. Não negociou favores ou submeteu-se às conveniências humanas. É o que mais... E esse livro, ele é muito atual, porque tudo que a gente vê aqui, a gente vê que acontece hoje ainda. As conveniências humanas. O que é conveniente para mim, eu vou fazer. Independente se eu vou machucar, magoar ou ferir alguém. Se é conveniente para mim, eu vou fazer. Humilde não se fez subserviente, submisso. Muitas pessoas confundem humildade com situação financeira, não é isso, e humildade com ser submisso. Jesus, ele era extremamente humilde, mas também ele era extremamente forte. Ele ensinava com suavidade, com humildade, mas as palavras dele tocavam na alma das pessoas. Afável não se tornou piegas, exageradamente sentimental. Amigo não se qualificou subalterno. Você ter um amigo não quer dizer que você tem que fazer tudo o que ele queira para você afirmar essa amizade, independente do que seja. Não. A gente tem que aprender também a coragem de dizer o não, quando aquilo não vai ferir a mim e nem ao outro. Porque se for ferir ao outro, é melhor eu falar não. Sempre estoico, imperturbável, mantinha a linguagem e a conduta própria para cada ocasião, pessoa e circunstâncias.
sem se afastar do roteiro que estabelecera, o de fidelidade a Deus. Saber agir e falar em cada circunstância, nós hoje também temos que saber viver dessa maneira. Nós estudamos a doutrina e é óbvio que a gente quer levar todos esses ensinamentos para as pessoas que a gente ama, né, com as pessoas que a gente convive. Mas a gente tem que saber o local que a gente está naquele momento. Se eu estou no trabalho, eu não posso ficar no trabalho incomodando os meus colegas de trabalho, falando da doutrina espírita o tempo todo. Eu tenho que esperar uma ocasião propícia para que surja essa oportunidade para eu falar com um colega de trabalho. Se ele vem falar comigo de um problema pessoal dele, aí ele está me dando oportunidade de levar o conhecimento da doutrina para que eu possa ajudá-lo naquele momento. Se eu estou na casa de pessoas que não são espíritas, eu também tenho que saber me colocar ali, respeitar a religião e a opinião das pessoas. Então, quando ele fala assim, que nós temos que ter linguagem e conduta em cada circunstância, nós temos que saber agir e falar em cada circunstância que a gente se encontra. Mas sempre, ele nunca saiu do seu propósito, mesmo porque a gente tem que adaptar. Não é que eu li isso no livro, eu tenho que falar exatamente aquilo que está no livro. Porque a pessoa que não é espírita, ela não vai compreender. Então, eu tenho que adaptar aquilo que eu aprendi da doutrina espírita para que a pessoa entenda. Paulo, quando ele foi levar a Boa Nova, no início ele teve muita dificuldade, porque ele era extremamente inteligente, eloquente. Ele estudou em Atenas, nas melhores faculdades da Grécia. Ele era nada mais nada menos que discípulo de Gamaliel. Então, mas ele chegava nos lugares logo no início e queria falar daquela maneira que ele falava entre os sacerdotes, que ele aprendia lá com os gregos. Não funcionou. Não. E aí ele entendeu que ele tinha que chegar nos lugares, conhecer aquelas pessoas, as suas intimidades, o que eles gostavam, como eles viviam, para adaptar a sua fala àquelas pessoas. Foi o que Jesus fez com as parábolas. Ele usou o cotidiano das pessoas, como as pessoas viviam, para ensinar. Ele nunca fugiu à fidelidade a Deus, mas ele usou das parábolas para que as pessoas pudessem entender. E aí ela diz assim para a gente: tem coragem de viver, porque viver também tem que ter muita coragem hoje. Coragem para sermos caridosos. E quando ela fala caridosos, não é somente caridosos materialmente, espiritualmente também, emocionalmente também. Às vezes, um abraço que você dá numa pessoa, você não precisa falar nada. Nada. Ela já vai entender tudo. Às vezes, um sorriso, você já está ajudando e florindo o dia daquela pessoa. Coragem para sermos justos. Hoje em dia, então, tem que ter muita coragem para ser justo. Justo para não me beneficiar somente. Justo em situações em que muitas pessoas agem de uma maneira que você acha que não é justa e você dizer, não, você não está agindo com justiça. Tem que ter muita coragem hoje para agir dessa maneira. Coragem para sermos pacíficos. Pacíficos e mansos são coisas diferentes. Pacífico é uma postura. Eu assumo uma postura de não revidar, seja em qualquer situação. Eu vi a reportagem outro dia de um médico de 35 anos. Ele estava no trânsito, um rapaz de moto
quebrou o retrovisor dele, ele foi atrás do rapaz de moto, pegou a arma e matou o rapaz da moto. Quando chegou o julgamento dele, e o juiz era o Haroldo Dutra, ele falou para ele: doutor, eu acabei com a minha vida. Em 1 segundo, ele acabou com a vida dele. Porque ele reagiu. Ele não precisava ter ido atrás do rapaz da moto. Ele tinha dinheiro para consertar. Foi só o retrovisor do carro. Ele poderia, mas ele não foi pacífico. Ele não agiu de maneira pacífica. E a gente tem assistido muito isso hoje. As pessoas estão muito reativas. Às vezes você mal fala, termina de falar, a pessoa já está reagindo. Ela nem reflete na situação e naquilo que ela está ouvindo. Coragem para sermos mansos. O manso, ele tem autodomínio das suas emoções. É extremamente desafiador você ter autodomínio das suas emoções. Porque as emoções, elas surgem você querendo ou não. Ela é inerente do ser humano. Ela vem. Ela dura apenas 13 segundos. Se nesses 13 segundos você tiver o autodomínio, você já venceu ela. Mas se você não tiver em 1 segundo, você bota tudo a perder a sua vida. Então, esse autodomínio das emoções, hoje em dia, é desafiador. Até para nós espíritas, nós não estamos livres disso. O que eu for fazer com essa emoção, eu vou decidir. E quando você não tem o autodomínio das suas emoções, você não consegue decidir. Ela domina você. E é isso que a gente tem assistido hoje. Coragem para sermos misericordiosos. Também muito difícil hoje da gente assistir isso, né? Coragem para sermos indulgentes, compreender que o outro também não é perfeito, assim como eu. Que ele também está a caminho, assim como eu. Coragem para o despertamento, que é o que a doutrina espírita veio nos trazer, né? Esse despertamento. Foi que Jesus nos trouxe e agora a doutrina espírita. Porque ele falou, eu vou, mas vou pedir ao Pai que envie outro consolador, que foi a doutrina espírita. Mas esse despertamento depende de cada um de nós. A espiritualidade não vai fazer isso por nós. Nós é que temos que fazer isso. Coragem à força do bem. Por que eu coloquei o medo ali? Já que o oposto de coragem não é medo. A gente pensa que é medo, mas não é. A espiritualidade diz, e Joana diz, que o oposto da coragem é covardia moral. É a covardia moral. Só que o medo, já que a coragem é essa energia, o medo, ela diz que o medo é inimigo atroz, que dizima vidas aos milhões. O medo, ela faz parte das emoções, como o nojo. É normal sentir nojo, não tem problema nenhum sentir nojo, não tem problema nenhum ter raiva, não tem problema nenhum acordar triste. O problema é quando isso sai do equilíbrio. Hoje eu estou com medo, amanhã eu estou com medo, depois eu estou com medo e esse medo se transforma em síndrome do pânico. Hoje eu estou triste, amanhã eu estou triste e você não percebe, você não se conhece, você não percebe sua emoção, daqui a pouco ela se transforma numa depressão. Então, o medo no equilíbrio, ele é ótimo. Porque se não fosse o medo, a gente se atirava na frente do carro. O medo faz com que a gente não se mate, não se suicide. Mas o medo fora do equilíbrio, ele causa isso. Ele se torna um inimigo na nossa vida. Porque ele cria grilhões, nos aprisiona. E isso traz para a gente insegurança, instabilidade, sofrimento moral e físico. Quando eu tenho esse sofrimento moral e físico, eu me torno uma pessoa precipitada, impiedosa e irresponsável, porque eu não consigo refletir mais.
Eu não aceito aquelas pessoas que querem me ajudar. Por que o sofrimento físico? Porque dói no físico mesmo. A pessoa sente dores fisicamente, sim, com a síndrome do pânico. É uma sensação, muitas vezes, de infarto. Só que ela diz que a coragem faz com que a gente enfrente todos esses limites e essas angústias. Somos limitados. Passamos por angústias, mas é essa coragem, é essa energia que faz com que a gente consiga enfrentar apesar do medo. Mas se eu tiver esse medo que se tornou inimigo e me aprisionou, eu não vou conseguir enfrentá-lo. Sozinho, não. Vamos ter vários insucessos na nossa vida. Todas as pessoas que estão encarnadas na Terra, todas, em alguma área da sua vida, ela vai passar por alguma dificuldade. Seja financeira, seja na saúde, seja no relacionamento, às vezes em duas áreas, todos nós vamos passar por dificuldades nessas áreas da nossa vida. Vamos ter insucessos? Vamos ter insucessos. Mas é um insucesso que não me causa depressão. É um insucesso sem arrependimento. Pelo menos eu fiz, eu tentei. Quem fez você tentar? A coragem. Essa força moral que te fez tentar. Não consegui hoje, não tem problema. Eu não vou ficar com depressão por causa disso. Eu vou continuar lutando e tentando. As experiências... A experiência é a soma das nossas tentativas, dos nossos sucessos e dos nossos insucessos. Isso vai fazer com que a gente fique mais forte moralmente e espiritualmente. E essas experiências podem ser positivas e negativas. Não tem para onde fugir. Nós nunca vamos ter só experiências positivas, porque não somos ainda perfeitos. Estamos a caminho. Vamos cair muitas vezes. A gente estuda a doutrina espírita e aí a gente acha que está já naquele setor da minha vida, eu já estou, legal. Daqui a pouco você cai naquele setor da sua vida. E aí tem pessoas espíritas que entram em depressão porque se cobrou demais. Eu estudo toda semana e eu ainda continuo errando. Continua errando. Não é numa encarnação que nós vamos nos tornarmos perfeitos. Cada existência é para a gente se melhorar em algum setor. São as sucessivas experiências que vão fazer que a gente evolua. Muitas vezes interpretada como valentia, ela diz da coragem, agressividade ou violência devido à predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. A coragem é uma energia moral que, disciplinada, transforma-se em força de vontade. Até a coragem ela tem que ser disciplinada. Hoje, muitas pessoas entendem como coragem aquele valentão, aquele fortão, aquele que não leva desaforo para casa. Joana diz que não é, isso não é coragem. Isso é animalidade. Quando somos impulsionados pela coragem, e quando ela é disciplinada, se transforma na vontade, e a vontade é uma mola propulsora na nossa vida espiritual, então, como somos impulsionados pela coragem, reagimos às dificuldades e às dores inevitáveis do mundo e controlamos o medo nos instantes mais assustadores, desobstruindo o caminho. Então, não é a ausência de medo, é apesar do medo, eu tenho a coragem de seguir. Apesar do medo, eu tenho coragem de agir de conformidade com os ensinamentos de Jesus. Apesar dessa dificuldade da minha vida, eu vou ter coragem de lidar com ela. Entender que ela é importante, porque as dores são importantes na nossa evolução espiritual,
Porque muitas vezes a gente não entende naquele momento de dor, de dificuldade, a gente não enxerga. Mas lá na frente a gente vai entender por que daquela dor na nossa vida. E se não fossem as dores, a gente não saía do lugar. Ninguém quer sair da zona de conforto. Coragem também é fé. Ela vai chamar de coragem da fé. Pois a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Essa fidelidade a Deus, essa fé, a gente no hebraico é chamado de emuná. O emuná é uma confiança plena em Deus. E tem que ter coragem, apesar de ter essa confiança plena em Deus. Por isso ela fala coragem da fé. Essa fé de confiança plena em Deus. De você enxergar aparentemente que as coisas não estão bem para você. Aparentemente. Mas mesmo aparentemente, a gente achando que não está bem, confiar em Deus, que Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, até mesmo do que nós mesmos. Coragem verdadeira traz em si o equilíbrio como base de todas as decisões, de todos os sentimentos, de todas as atitudes. Ela vem trazer mais uma vez o equilíbrio das emoções, o equilíbrio do sentimento. O que é o sentimento? Quando aquela emoção vem, vamos colocar mágoa, que tem trazido muitas doenças, principalmente câncer. Quando a emoção mágoa vem, o que eu vou fazer com ela? Se eu não compreendo essa mágoa e eu não trabalho ela em mim, ela vai se transformar em sentimento. E quando ela se transforma em sentimento, fica muito mais difícil da gente lidar, mas não impossível. E eu vou entender o que eu vou fazer com essa mágoa. Até o Chico, eu não sei se vocês conhecem a história do cachorro, ele amava, né, animais, ele tinha um cachorro, e o cachorro dele estava muito doente. E o Chico sentava para psicografar 8 horas da noite, era 3, 4 horas da manhã, ele estava psicografando aí. Então, ele terminava os seus trabalhos, chegava em casa e ainda tinha que cuidar do cachorro doente, mas ele fazia aquilo com todo amor e carinho. Só que a irmã dele, depois a gente veio saber que era a irmã dele, falou, eu vou ajudar o Chico, porque ele chega cansado e ainda tem que cuidar do cachorro. Ela matou o cachorro. E aí, quando ele chegou do trabalho, ela falou, não, eu matei o cachorro. Ele não falou nada para ela na hora. Ele foi, enterrou o cachorro. Mas aquilo começou a criar uma mancha negra no coração dele, no peito dele, porque nem ele percebeu e ele ficou magoado. E aquela mágoa foi criando uma mancha negra no peito dele, a ponto de Emmanuel aparecer para ele e falar, Chico, essa mancha negra no seu peito está atrapalhando a nossa sintonia. Se você continuar com essa mancha, a gente não vai conseguir os trabalhos. Continuar com o trabalho. Emmanuel, o que eu faço então? Ele falou, vai descobrir o que essa pessoa mais quer ganhar e dá para ela de presente. Mas eu fui o magoado e eu tenho que presentear. Aí ele descobriu que ela era costureira, ela queria ganhar uma máquina de costura. Chico foi obedecer Emmanuel, porque tinha que continuar as psicografias do trabalho. E a máquina era muito cara. Eu acho que ele parcelou não sei quantas reencarnações, mas ele comprou. No momento que ele deu a máquina para ela, saiu uma luz do peito dela direto para o peito do Chico e a mancha sumiu na hora. E aí o Emmanuel olhou para ele e falou, essa receita não é minha, é de Jesus. O homem de coragem, a coragem dá forças para suportar todas as dificuldades. E é isso que nós temos que ter hoje, coragem para suportar todas as dificuldades. O homem de coragem espera, confia e age no momento próprio. Esse espera o momento próprio, para o ansioso, então, é muito complicado.
O pacífico, ele espera, porque ele não reage. Ele espera, ele reflete, ele amadurece aquela situação, ele confia que Deus e Jesus vai amparar a espiritualidade, e aí sim ele vai agir no momento próprio. Mas é muito desafiador para a gente conseguir viver. Eu trouxe alguns exemplos de coragem, tanto das escrituras quanto da história. Eu trouxe a primeira, foi uma reencarnação dentro da própria reencarnação. Maria de Magdala, como eu falei no início, ela teve uma reencarnação dentro da própria reencarnação dela. Ela evoluiu de uma maneira tal, depois que ela conheceu Jesus, que ela evoluiu umas 4, 5, 6 encarnações. Maria de Magdala representa aqueles que cometem equívocos graves em sua marcha evolutiva, mas que conseguem, ao toque do amor de Cristo, reajustar-se perante a lei de Deus e voltar-se definitivamente para o bem. Maria de Magdala, ela saiu do vício. E o vício, a gente acha que é pouca coisa, não é. Sair do vício é extremamente desafiador. E ela saiu do vício, do prazer, do amor equivocado, para ser uma apóstola. Ela é chamada apóstola dos apóstolos. Paulo de Tarso foi a outra transformação. A conversão de Paulo é vista como uma jornada interior, uma experiência que o leva a uma nova compreensão do amor, da compaixão e da missão de Jesus. Essa jornada que o transforma de perseguidor a apóstolo. É um exemplo de como a espiritualidade pode nos levar a um novo nível de compreensão e de propósito na vida. Paulo, enquanto Saulo, quando ele se tornou Paulo, se ele ficasse remoendo tudo que ele causou, das perseguições e das mortes, ele matou Estevão apedrejado. Ele condenou Estevão à morte, apedrejamento. Ele foi o culpado do apedrejamento de Estevão e de muitas outras mortes dos cristãos. Ele foi o maior perseguidor dos cristãos na época. Se ele, quando se transformou em Paulo, ficasse no remorso, na culpa, ele não seria o Paulo que ele foi. Ele errou gravemente, mas ele conseguiu, teve coragem de seguir, de continuar a caminhada completamente modificado. Quando Jesus, da mulher adúltera, quando todos queriam apedrejá-la, e aí todos foram embora, ele olhou para ela e falou: cadê os seus perseguidores? Aí ela falou: só restou o Senhor. Eu também não te condeno. Mas, tem sempre um mas vá e não peques mais. Porque Jesus ama o pecador, mas não o pecado. Sempre ele ensinava, mas tinha um mas vai e não peques mais. Paulo teve uma transformação completa. Ele não voltou a ser o que ele era. E Paulo, particularmente eu estudo Paulo, eu amo Paulo. Paulo, ele compreendeu a essência profundamente dos ensinamentos de Jesus. Ele teve uma compreensão tão grande dos ensinamentos de Jesus que a gente vê pelas cartas dele. Quem estuda as cartas de Paulo, a gente vê o como ele compreendeu profundamente os ensinamentos de Jesus. A ascensão de Pedro como pai da igreja. Pedro, quando Jesus o chamou para ser pescador de homens, ele era extremamente grosso, porque ele era extremamente... a gente vivia numa sociedade patriarcal, muito machista, ele era extremamente grosso. A transformação de Pedro não foi uma questão de perfeição, mas de arrependimento, fé renovada e uma crescente consciência da sua responsabilidade. Porque Pedro, ele só caiu em si depois que ele negou Jesus.
Jesus vem falando com ele, Jesus dormia na casa dele, ele comia com Jesus, ele foi o que mais conviveu com Jesus. E ele negou Jesus 3 vezes. Quando o galo cantou, ele veio um arrependimento muito grande. E aí ele entendeu que Jesus, quando Jesus falou para ele, creias que eu te levarei aonde não queiras ir. E ele fala isso para a gente através da doutrina espírita. Creia que eu levarei vocês aonde vocês não queiram ir. Porque estudar a doutrina, não somente estudar, viver a doutrina, ela é extremamente desconfortável. Ela te tira completamente da sua zona de conforto. E aí Pedro, ele entendeu naquele momento a responsabilidade dele em relação aos apóstolos e à boa nova de Jesus. A sua trajetória demonstra que, apesar das falhas, a graça de Deus pode transformar um homem comum em um líder espiritual. Ele se tornou o pai da igreja. No livro Boa Nova, e aqui foi uma das encarnações de Joana de Ângeles, ela era Joana de Cusa, ele chama ela de velha discípula de Jesus. Joana de Cusa, ela era esposa do intendente de Herodes, ele que tomava conta administrador da casa de Herodes. Então ela vivia extremamente no luxo, era uma mulher de sociedade assim, muito rica, considerável na sociedade, mas ela tinha uma doença. Só que essa doença nenhum médico, apesar de todo o dinheiro dela, conseguia curá-la, porque a doença dela era na alma. E médico físico não consegue curar. Então, quando ela se deparou com Jesus, ela foi curada por ele. Por ser cristã, foi amarrada ao poste do martírio no circo romano, no ano de 68 depois de Cristo, para ser queimada viva juntamente com seu filho, que desesperado lhe dizia entre lágrimas: repudia a Jesus, minha mãe, não vês que nos perdemos? Abjura, nega por mim, que sou teu filho. Ela teve muita coragem. Possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou o filho ensanguentado e fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Em poucos instantes, as labaredas lamberam o corpo envelhecido do seu filho. Joana de Cusa, hoje é o espírito Joana de Ângeles, que teve a sublime missão no espiritismo como mentora de Divaldo Pereira Franco, esse grande apóstolo de Jesus, que hoje já se encontra na pátria espiritual, mas não deixou de trabalhar por nós e por Jesus. Ele foi recebido por Joana de Ângeles. Então, ela teve que ter muita coragem para ver o filho ali ensanguentado, sabendo que eles iam morrer queimados, e falar o que ela falou para ele e não ter negado a Jesus. Será que a gente teria essa coragem amarrado a um mastro para ser queimado? Não negar a Jesus? Aqui quando ela ia se encontrar com Jesus, ela vestia uma roupa mais simples, não andava como esposa de Cusa, e aqui é Joana de Ângeles. Eu trouxe Thomas Edison, que tentou mais de 1000 vezes a invenção da lâmpada incandescente. Quantas noites sem dormir, quantos dias sem comer, até iluminar a Terra. Ele podia ter desistido na terceira. Ele não desistiu. Ele tentou 1000 vezes. Na 1001, ele conseguiu o objetivo dele. Ele teve que ter muita coragem, muita energia, muita vontade para descobrir e ir atrás do objetivo dele. Por isso que a coragem, essa força moral que transformada em vontade, é isso. Louis Pasteur, que revolucionou a ciência com a descoberta microbianas, trabalhava para identificar as bactérias causadoras de doenças quando sua filha Raquel adoeceu.
Quando recebeu a notícia de sua morte, voltou ao laboratório e disse: preciso continuar trabalhando para aqueles que estão vivos. Muitos talvez poderiam entrar em profunda tristeza porque perdeu uma filha. Ele voltou ao laboratório porque ele falou: eu vou trabalhar para aqueles que estão vivos. Maria de Nazaré não podia faltar, né? Ali Sofia, porque antes dela se tornar Maria de Nazaré, o nome dela no mundo espiritual era Sofia. Quando ela encarna, que ela passa a se chamar Maria de Nazaré. A gente sabe que ela é um espírito extremamente elevado. Só para ser mãe de Jesus, teria que ser um espírito de alta hierarquia. A sua coragem manifesta-se na aceitação da missão de ser mãe de Jesus, suportando os desafios e dificuldades inerentes a essa missão com serenidade e fé. É um exemplo de amor, coragem, renúncia e resignação, sendo uma inspiração para todos que buscam a evolução espiritual e a superação das dificuldades da vida. Ela foi extremamente corajosa para viver tudo que ela viveu. Ela acompanhou Jesus quando ele estava levando a cruz para ser crucificado. Ela acompanhou todo aquele trajeto sem dar uma palavra, sem se expressar. Ela ficou ali só lembrando de tudo que ela tinha vivido com ele desde a infância até aquele momento. Quando ela vê seu filho crucificado, tem que ter muita coragem para ver o filho daquela maneira que ela viu. E ela ficou ali esperando eles descerem o corpo dele para poder cuidar dele. E ela cuidou dele. Antigamente se enterrava, né, em cavernas e fechava com pedra. Quando ela recebeu essa missão espiritual, ela teve que ter muita coragem para aceitar essa missão. E aí Kardec, né? Eu quero finalizar com Kardec. Quem falou isso para ele foi o Espírito de Verdade. A gente sabe que é Jesus, antes dele começar a missão dele. Aí o Espírito de Verdade diz assim para ele: a missão dos reformadores é prenhe de escolhas, de muitas dificuldades e perigos. Previne-te que é rude a tua missão, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Começou bem, né, a mensagem? Tens que expor a tua pessoa, suscitará contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados, ferozes, se conspirarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te pareceram os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício de teu repouso, de tua tranquilidade, até mesmo da saúde dele, e até da tua vida, pois sem isso viverás muito mais tempo. Jesus advertiu a ele, o Espírito Verdade. Sem essa missão, você vai viver por muito mais tempo. Mas se você aceitar essa missão, você vai passar por tudo isso. Ele poderia ter recusado. Ele poderia, porque o livre-arbítrio é respeitado. A gente sabe que se ele recusasse, Leon Denis seria o escolhido depois dele. Mas ele não recusou. Depois de ouvir tudo isso, sinceramente, eu ia recusar. Porque a gente sabe que ele adoeceu por conta disso. Ele morreu muito mais cedo do que ele iria desencarnar por conta dessa missão. Para hoje a gente ter o que a gente tem aí da doutrina espírita. Mas ele não recusou a missão, ele teve coragem.
de aceitar essa missão. Jesus diz assim lá em João 16:33: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende coragem, eu venci o mundo. É o que ele está dizendo para a gente. Apesar de tudo que a gente tem visto, tenham coragem. Ele venceu. Ele está dizendo, vocês também podem. Se vocês tiverem a coragem que eu tive. Essa coragem que Joana de Ângeles veio nos mostrar hoje, a coragem de Jesus. Se ele é o nosso modelo e guia, é nele que a gente tem que se espelhar. Então é na coragem dele que a gente tem que se espelhar e vivenciar. Porque ele, a gente fala Jesus, mas ele caminhou por caminhos que a gente está caminhando hoje. Ele foi criado simples e ignorante, assim como nós. Ele viveu num mundo de provas e expiações, como a gente está vivendo. Ele passou por todas as etapas que nós vamos passar e estamos passando. E ele venceu. É o que ele está dizendo para a gente. Tenha coragem. Tenha essa força moral. Se eu conseguir, vocês também vão conseguir. Quando Jesus afirmou que venceu o mundo, estava informando a humanidade que a verdadeira batalha a ser ganha é aquela que travamos diariamente contra as paixões inferiores e os arrastamentos de baixo nível que ainda insistem em nos fazer infelizes. Jesus nos convida a enfrentarmos as dificuldades da vida com fé e determinação, lembrando que ele já superou as dificuldades do mundo e está conosco em nossa jornada espiritual. Ele nunca foi, ele continua aqui, ao nosso lado. Se ele é o guia é aquele que já foi, conhece o caminho e está nos conduzindo. Então, ele está conosco no caminho, ele não está distante de nós, ele está conosco, do nosso lado. É que a gente, às vezes, não enxerga. Nós não temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente não se permite ouvir. Mas ele nunca foi, ele sempre está aqui, esteve e está. E quando ele fala dessas paixões, a luta nunca foi contra o outro, é contra nós mesmos. Hoje a gente vê a luta contra o outro, não, é contra nós mesmos. Nós somos os nossos maiores algozes. Nós estamos patinando no mesmo erro há muitas reencarnações. Vamos mudar o erro, pelo amor de Deus. Vamos mudar o erro. Chegou a hora da gente trabalhar essas paixões, esses arrastamentos. Mas é em nós, nunca foi no outro. E aí eu deixo essa coragem da fé, essa coragem dessa confiança em Deus, porque não tem nada errado, nada. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações, o mal predomina. Está tudo certo, porque o mal está predominando. Não tem nada errado no mundo que a gente está vivendo. É um mundo de provas e expiações. Só que nós já evoluímos o suficiente para não nos comprazermos no mal. Infelizmente, aqueles irmãos que se comprazem no mal vão ser degradados, não vão seguir a viagem conosco. Mas não tem nada errado. Jesus é o governador espiritual desse orbe. Não tem nada errado. Está tudo sob o controle dele. Deus não perdeu a mão. A Terra é um planetinho, um grão de areia no universo. Será que Deus ia perder a mão só na Terra? Não. Nós não somos o único planeta de provas e expiações. Então, está tudo sob controle, não tem nada errado. Nós é que temos que evoluir e acompanhar esse progresso. Muito obrigada a todos.